Dois resultados que ainda não foram digeridos por torcida, pela diretoria, pela imprensa. Duas goleadas, uma em casa, frente ao Água Santa, e também contra o Guará, último colocado do campeonato, que não tinha sequer marcado um gol. Isso fez com que a diretoria agisse e cobrasse. Bem, Mores, vocês fizeram reunião com comissão técnica, jogadores, porque algo precisa acontecer, alguma coisa precisa ser feita, né? O time que vinha se apresentando muito bem dentro do campeonato, de repente começa a perder, perde 2 jogos, toma 8 gols em 2 jogos, assim fica difícil, né? Vocês fizeram reunião, né, Mores? Sim, lógico, fizemos a reunião eu acho que foi até produtiva, que você tem que cobrar e criticar, e as críticas têm que ser levadas pelo lado construtivo e não destrutivo, né? Nós cobramos dos jogadores, a gente não digeriu, não, como você diz, não aceitou essa derrota, principalmente essa última derrota, e está todo mundo cabisbaixo, os jogadores também têm consciência disso, já tem consciência que quando entrei no vestiário o clima não era bom, a gente sabe que não fica um clima bom, mas o nosso papel em todo lugar, não é só no futebol, é quando as coisas não andam bem a gente tem que cobrar alguém, e aqui no caso, o único que pode reverter esse resultado e pode nos dar tranquilidade e eles também ter tranquilidade para trabalhar, são os próprios jogadores e mais ninguém. A comissão técnica a gente conversou também, conversamos a parte com a comissão técnica, mas eu acho que o problema sim está nos jogadores. É o que eu disse para ele dentro do vestiário. Ninguém vai cobrar de quem não pode dar. Então nós temos um grupo que nós vimos o jogo, assistimos o jogo, vocês acompanharam o jogo contra a Ferroviária, jogo contra o Comercial e jogo contra o Guarani, totalmente o time não parece mais aquele, entendeu? Não é aquele time. Então, se jogou aquele futebol que nós vimos e que agradou e que trouxe resultado positivo, eu acho que eles têm para dar. Se tem para dar, e a gente sabe o grupo que tem na mão, que eu acho que esse grupo tem condição de subir no campeonato e colocar a Matonense na primeira divisão, a gente não pode titubear e tem que cobrar e cobrar muito deles, porque é o que eu expliquei para eles têm muito para dar e a gente tem que cobrar e eles têm que dar esse retorno para a gente. E eles vão ser sempre cobrados, como todo mundo é cobrado, eles também têm que ser cobrados, os resultados não aparecendo, eles vão ser cobrados e a gente não conversa da maneira que tem, incentivando também, mas hora de cobrar, a gente cobrar e cobrar firme e sério, porque isso aqui a gente sabe o quanto é difícil manter um grupo com salário em dia, com tudo em dia e do jeito que está sendo aqui para a gente chegar e tomar uma derrota de 4 do último colocado e aí quem acompanhou o jogo viu que realmente o time lá não tem condição, então deu um branco no jogador, alguma coisa aconteceu e isso não pode acontecer mais. Às vezes alguns problemas de relacionamentos dentro da equipe acabam ocasionando com que jogadores façam até, não rendam o que estão acostumados a render dentro do campeonato. Mas a forma com que o jogador deve cobrar a diretoria, deve cobrar a comissão técnica, eu acho que não é essa, né? Jogando mal, se apresentando mal, sem concentração, como alguns jogadores se apresentaram no último jogo contra o Guará. Não, lógico, eu acho que tem que ter foco em tudo que você vai fazer na vida. Você tem que estar focado naquilo que você vai fazer. Se você vai fazer uma viagem, você sai desfocado, você sai desatento, você pode até pegar outro rumo e não aquele rumo que você quer, você tem que chegar lá. Então todo mundo é nesse sentido, nós cobramos nesse sentido e é isso que às vezes deixa transparecer, mas eu conversei atleta por atleta, dei a oportunidade de cada um falar, perguntei atleta por atleta. Não tem assim, extracampo, não tem nada acontecendo entre diretoria, jogador, entre comissão técnica, jogador. Então, se está tudo bem, não tem motivo para apresentar o futebol que eles estão apresentando. Por quê? Porque eles têm condição de apresentar muito mais, então a gente tem que cobrar e sempre eles têm que apresentar o futebol que a gente gostaria de ver. Às vezes nem sempre dá certo, mas também não pode ser do nível que apresentou lá. Em 15 minutos nós tivemos a oportunidade de golear o time deles do primeiro tempo. Chegou no segundo tempo, parece que ninguém entrou em campo, entrou de cabeça baixa, entrou... Isso a diretoria da Matonense não aceita. Agora, Mores, no próximo jogo de sexta-feira contra o Velo, também é um jogo difícil, o Velo não tem uma grande equipe, mas como o Guará também não tinha, tanto é que é o último colocado do campeonato. Você acha que a equipe deverá voltar a apresentar o futebol que vinha jogando dentro do campeonato? Eu acredito que sim, eu acredito que nós vamos lá, você sabe que todo jogo é difícil, todo jogo é complicado, tanto é que você viu que nós passamos, que não tem mais ninguém bobo no futebol.
Uma bobeada, duas bobeadas que você dá, uma bobeada, você toma um gol, eles fecham lá atrás e você não consegue reverter o resultado. Mas o pessoal ontem já apresentou um novo espírito de treinamento, já está todo mundo imbuído, já falei para eles que primeira coisa nós temos que ter uma união dentro do vestiário, um ajudando o outro, nós temos jogadores aí experientes e que têm capacidade para isso, já tem jogadores aí que jogou nos grandes times do futebol brasileiro aí, e não é um só jogador que tem nesse nível, tem mais jogadores nesse nível, você sabe. E o elenco é bom. Então nós temos que extrair tudo que tem de bom desse elenco. Para quê? Para que a gente possa sair dessa situação. Não estamos numa situação incômoda, estamos no meio da tabela, mas não é no meio da tabela que a gente quer ficar. Nós queremos ficar no topo da tabela. Agora, o técnico Ito Roque permanece à frente da equipe, mesmo muitas pessoas achando que ele poderia até ser dispensado pelo time pela diretoria. Isso quer dizer que a diretoria ainda aposta no trabalho de Ito Roque, que tem grandes trabalhos em equipes que passou. Sim, lógico, vocês da imprensa, nós aqui da diretoria, nós acompanhamos o dia a dia do trabalho, a gente sabe que ele trabalha e trabalha bem com os atletas e acho que assim, essa mentalidade é complicado. Foi mal, não apareceu o resultado, troca o treinador. Então ir lá no Guarani, ganhou do Guarani, um puta time, um time que a primeira folha de pagamento do campeonato, fomos lá, ganhamos dentro da casa deles, eles não tinham tido nenhuma derrota, tinha 100% de aproveitamento, e aí? Como é que fica? Se lá estava tudo bem, não é impossível que numa semana piorou tudo. Então é isso aí que a gente prima, isso aí que a gente procura fazer, você entendeu? Mas eu acho que isso daí vai no dia a dia aí, vai mostrar que tem condição, é um treinador que tem carisma, um treinador como pessoa 100%, então não tem por que trocar o treinador. Nós temos sim que dar os jogadores assumirem a responsabilidade e mostrar isso dentro de campo.